Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos e todas bem, na medida do possível, né? E então, eu tô fazendo esse vídeo porque esse vídeo ele é de revisão e correção da nossa primeira avaliação desse segundo semestre, que foi sobre o conteúdo de teatro e espaço cênico. Então, tô aqui com o resuminho que eu fiz e tô aqui com a prova aberta aqui no computador para a gente poder, vocês irem acompanhando comigo questão por questão e eu vou dizendo as alternativas que estavam corretas e fazer alguns comentários, tá bom? Eu aconselho que vocês peguem papel, peguem caneta para anotar as possíveis dúvidas, né, que surgiram ou ainda vão surgir, e também anotar as informações que vocês acharem que são as mais importantes para vocês lembrarem depois, tá bom? Para atividade de recuperação para quem for fazer. Beleza? Vamos começar? Então, a primeira questão tinha um desenho, né, mostrando a estrutura de um palco, né, de um palco à moda, no caso italiana, e a questão ela traz o seguinte pra gente, a primeira. A boca de cena, o proscênio, as coxias, bastidores e tantos outros elementos formam o que conhecemos por espaço cênico, né? É a segunda alternativa ali da primeira questão. A primeira alternativa era espaço aberto, a segunda espaço cênico e a terceira espaço simultâneo. Espaço simultâneo, a princípio, não existe no teatro, foi uma questão ali que eu inventei. E espaço aberto seria um outro tipo de espaço que não estaria necessariamente relacionado ao teatro, né? Então, dentro dessas três alternativas, e já que a questão está falando sobre os elementos do espaço teatral, a gente está falando do espaço cênico, que é o espaço da cena, o espaço onde a cena acontece, ok? Independente do modelo, tá? Espaço cênico, de forma geral. Segunda questão. Existem basicamente três tipos de espaço cênico que evoluíram no decorrer das décadas. Esses três tipos são: primeira alternativa, palco italiano, espaço livre e espaço de bastidores. Segunda alternativa, palco arena, espaço livre e espaço de ribalta. Terceira alternativa, palco arena, palco italiano, espaço livre. É a terceira alternativa, gente. Palco arena, palco italiano, espaço livre. Se lembrem daquele material escrito que eu enviei para vocês, enviei vídeos também, que comentam, explicam bem certinho cada tipo de espaço cênico, tá? E eles são divididos mais ou menos não, são divididos historicamente, né? Primeiramente foram os palcos em arena, depois evoluiu para o palco italiano, e hoje a gente tem a arte contemporânea que traz pra gente o espaço livre, né? Vamos lá, terceira questão. Qual o tipo de palco muito utilizado pelos gregos para apresentações teatrais e por grandes filósofos da época na Grécia Antiga e também em Roma? Eu acho que a segunda questão ela meio que já complementa, ela já traz informação dessa terceira questão, né? A correta, na número 3, é o palco arena, o palco mais antigo. Inclusive, ele teve origem em Roma e na Grécia, né? Com formatos muito parecidos nos dois países. E foram os primeiros espaços cênicos usados na história na Europa que a gente tem conhecimento. Então, a primeira alternativa é palco alto, não existe, né? Não é necessariamente parte dos tipos de palco em artes cênicas. A segunda alternativa é o palco italiano, que só veio depois, né? Bem depois. E o palco, esse que a gente está falando, utilizado pelos gregos, os filósofos da Grécia Antiga e Roma, foi o palco arena. Ok? A questão número 4 é uma questão de completar o trecho do texto. E eu já vou ler para vocês, tá? A questão certa que completa de maneira correta o trecho que está na alternativa 4. É a primeira alternativa, tá? Com as palavras renascimento, ocupar, universo, noção de perspectiva. Daí, o trecho completo fica da seguinte forma. Surge durante o Renascimento, na virada do século XV para o século XVI, quando o homem passa a ocupar
ocupar o centro do universo. Surge, nessa época, a noção de perspectiva, que dá o tom à pintura. Então, o que ele está dizendo? Que no Renascimento, né, na virada do século XV para o XVI, o ser humano passou a ser o centro das discussões, né, científicas, sociais, políticas. Então, nessa época, justamente surgiu a noção de perspectiva, aquela noção de distância, profundidade, lembram? Que a gente algumas vezes chegou a trabalhar em sala de aula, em anos anteriores até, e às vezes ainda surge, né, nas nossas atividades ali quando são presenciais. Por quê? A noção de perspectiva, ela traz um destaque, né, ela facilita na pintura o que o desenhista ou o pintor, aquele que dá destaque. Então, como o homem nessa época passou a ser o centro do universo, ficou muito mais visível a presença humana na arte dessa época. Então, a perspectiva, ela dá essa noção do que está em primeiro plano, que está em segundo plano, né? Que está na frente, que está mais longe. E tem toda essa noção envolvida. Não repare que eu estou um pouco gripada, tá? A quinta questão se refere exatamente à quarta questão, que fala assim. A questão anterior, ou seja, número 4, que eu acabei de comentar, não se refere ao surgimento do palco italiano. Isso é uma afirmação. A questão anterior não se refere ao surgimento do palco italiano. Essa afirmação está correta ou está errada? Difícil essa, né? A resposta correta é errada. Essa alternativa está errada. Sabe por quê? Porque sim, essa questão anterior ela se refere sim ao surgimento do palco italiano. Quando era o palco arena, que era conforme vocês viram nos desenhos que eu mandei no material escrito, né? Era aquela forma circular no chão e ao redor tinha uma meia-lua, né? Quase um círculo completo ao redor do palco, onde ficava arquibancadas, as pessoas que iam assistir ficavam sentadas. Não tinha ainda os cenários pintados como tem no palco italiano, que é o palco. Aí tem tipo uma caixa, né? Tem um teto, tem uma parede de cada lado, na esquerda e na direita, e ao fundo tem o cenário, onde ali pintam-se paisagens, pintam-se paisagens de várias formas, com caso, com montanha, de noite, de dia, né? Isso aparece inclusive em espetáculos de dança também, onde os dançarinos dançam ali, à frente no palco, e atrás, ao fundo, onde tem seria aquela parede de fundo, fica o cenário. E justamente nessa época surgiram cenários pintados. Então, essa alternativa 4, sim, tem muito a ver com essa 5, e a 5 tem muito a ver com a 4. Sim, isso se refere ao surgimento do palco italiano, que foi o modelo de palco que começou a usar essa técnica de pintar o fundo, né, de pintar a paisagem lá no fundo para poder complementar a história da cena. Ok? A 6. Essa é dissertativa, tá? Explique com suas palavras o que é espaço cênico não convencional. Essa é uma das questões que eu coloquei nas provas do 6º ao 9º, que é dissertativa, ou seja, para você responder com suas próprias palavras. Algumas pessoas viram que foram olhar lá na pontuação e estava dada como errado. Porque depois que eu liberar a pontuação, vocês vão ver se eu considerei aquela questão certa ou errada, tá? Porque como é dissertativa, eu que sou professora tenho que ler e avaliar se o aluno ou a aluna respondeu certo ou se respondeu errado, tá? Então, a grosso modo, né, de forma geral, o que a pessoa tem que ter noção ali do que é espaço não convencional? Seria um espaço que ele não é necessariamente um palco arena, não é um palco italiano, não é um palco elisabetano, que é irmão, primo do palco italiano. É um espaço, um outro tipo de espaço. Pode ser o hall de um prédio, pode ser na rua, pode ser na frente de uma escola, pode ser até no pátio de uma escola, pode ser dentro de um ônibus. Isso seria um espaço cênico não convencional. Um espaço onde a cena acontece, mas que não é necessariamente dentro de um teatro, dentro de um prédio teatral ou de um lugar feito para fazer teatro. Entendem? Então, isso é espaço cênico não convencional. É um espaço
diferente do espaço feito justamente para que a cena aconteça, que a apresentação dos espetáculos aconteça. Entendido isso? Espero que sim, porque isso é muito importante, tá? Para entender essa questão do espaço cênico não convencional. Alternativa 7. Por que o teatro de arena, em São Paulo, se tornou tão famoso e importante no decorrer dos anos? A alternativa correta é a seguinte, é a primeira que diz ali. Na cidade, ele foi o mais ativo disseminador da dramaturgia nacional, dominando os palcos nos anos 1960. Tá? É aquela primeira alternativa ali, porque as outras alternativas falam que ele sim teve produções de baixo custo, mas ele não retratava o dia a dia de famílias burguesas, era o contrário, retratava o dia a dia de famílias trabalhadoras, pessoas mais pobres, né, das classes mais baixas, questões políticas que afetavam diretamente as classes mais pobres. E a última alternativa, que também não tem nada a ver, dizendo que foi o maior incentivador de ações políticas dos grandes partidos brasileiros. Não tem nada a ver com partido, tá? Muito pelo contrário, eles tinham uma ideia de consciência da população, não partindo de partidos políticos que não tinha nenhuma ligação, e sim da consciência da população, dos seus direitos, né, dos seus sonhos, enfim. E a última questão, a número 8, é também de você responder com suas próprias palavras. Cite os nomes dos 3 espetáculos de maior sucesso de público e crítica produzidos pela equipe do Teatro de Arena, aquele de São Paulo, que a questão número 7 acabou de falar. Então, essa é bem tranquila, era só você citar os 3 nomes das peças mais famosas, né? Tá lá nos materiais que eu enviei para vocês, um PowerPoint, material escrito, e as peças são as seguintes. Eles não usam black tie, a Arena conta Zumbi e a Arena conta Tiradentes. São essas 3 peças. Se falar teatro de arena, grupo, a galera do teatro de arena, lembrem-se, essas 3 peças. Eles não usam black tie, a Arena conta Zumbi e a Arena conta Tiradentes são as mais importantes da história desse grupo. E a primeira que eu falei aqui, Eles não usam black tie, já virou filme, teve documentário, vários trabalhos feitos a respeito desse filme e ganhou muitos prêmios também. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de revisão da nossa primeira avaliação do segundo semestre. Me mandem suas dúvidas, né? Gostaria muito de ajudá-los mais, então não é nenhum problema mandar dúvidas e ele responder assim que possível sempre, o mais rápido possível. E é isso. Em breve, nossa atividade de recuperação para quem for fazer. Bons estudos para vocês. E é isso. Até logo. Tchau.